Caros amigos, olá a todos. CEO do ecossistema de Gio, Alexei Ognev. Hoje estamos aqui com o diretor do Laboratório de Blockchain, Boris Pover, CEO do projeto EIVA, e vamos falar sobre o projeto EIVA, como está se desenvolvendo, a partir do início dos testes alfa, quais são os sucessos que foram alcançados e quais são os planos para o próximo ano que aguardam o projeto EIVA e como tudo isso afetará o ecossistema de Gio. Olá, Boris. Boa noite. Então, é um grande prazer que estamos aqui na cidade de Novosibirsk, que estamos gravando essa entrevista. Vamos começar com testes alfa. No dia 8 de setembro foi lançado e hoje estamos em meados de dezembro. Muito tempo já se passou, um número bastante grande de usuários que participou. A comunidade atinge, pelo que eu saiba, cerca de 140 mil pessoas nas redes sociais. E vamos falar sobre como o teste alfa promoveu o projeto, como possibilitou encontrar alguns pontos e características técnicas, em geral, o que o teste alfa deu para o projeto EIVA. O teste alfa é essencialmente um processo multifuncional. O primeiro objetivo é obter feedback dos usuários sobre o produto e melhorá-lo. Fizemos grandes melhorias na funcionalidade desde o lançamento do teste alfa. Por exemplo, no início das primeiras tarefas, ao lançamento, usamos duas carteiras para trabalhar com operações cross-chain, ou seja, foi necessário instalar 2 ou 3 carteiras. E rapidamente percebemos que isto é inconveniente para os usuários e para usuários móveis ainda pior. Ou seja, de um desktop ou de computador funcionava de alguma forma, mas de um celular era muito difícil. Nós escrevíamos instruções detalhadas, mas mesmo assim nós entendemos que não era realista, que fosse muito inconveniente para um usuário comum. E chegamos à conclusão que era necessário refazer e as tarefas futuras, em alguma certa etapa, nós corrigimos, refizemos funcionalidade de todos os cases que tínhamos, todas as tarefas foram refeitas para uma carteira só. Além disso, aprendemos muito mais sobre as peculiaridades da operação do blockchain, porque a rede de layers que se usam no alpha se conecta a todos os blockchains que adicionamos e em condições mais ou menos reais nós entendemos quais são os problemas que existem com esses nodos, porque de fato, além de layers e se nodos desses blockchains que nós instalamos e usamos para conectar-se a eles, e quando eles caem, alguma direção cai também. Por exemplo, o nodo Polygon caiu e, ao mesmo tempo, a tarefa Polygon não funciona mais. E é um processo muito grande de ajustar esse processo, monitoramento, etc. Nós ajustamos. Também existem pessoas especiais que tratam de monitoramento de todos os serviços e configuração. Nós tínhamos que ajustar esse processo e fizemos isso com sucesso. E agora estamos prontos para a versão mainnet, para implementar nos próximos tempos, e vamos começar a fazer isso. Nós precisamos disso para não os detentores, para que não tenham para se preocupar com eles, porque eles têm seus próprios blockchains, Ethereum, Binance Smart Chain, Polygon e assim por diante, porque cada um deles precisa de um servidor bastante potente e cuidar deles e precisa atualizar também na hora certa e assim por diante. Não é bem centralização, qualquer pessoa pode se conectar a qualquer nodo, apenas para simplificar a vida dos que vão manter essa rede de layers, oferecer seus nodos. Nós vamos dar 2, 3 nodos para cada blockchain, para mainnet, para testnet, é uma grande carga de servidores, bastante grande, que está sendo usado para isso. Além disso, sem falar de pequenas falhas visuais que foram corrigidas, constantemente estão sendo corrigidas, a interface está melhorando, existe um elemento stepper, onde acontecem algumas ações do usuário, onde o usuário vê quais são os passos eles fazem. Nós estamos melhorando a descrição
a mecânica de interação com as carteiras. Nós temos sprints curtos, semanais, e cada semana nós limpamos uma certa quantidade de bugs que nos mandam, que os testadores também encontram. Também temos testadores internos que testam tudo o que está sendo desenvolvido. E, além disso, deve-se destacar que o teste ainda é uma ferramenta de marketing desde o início, porque nós adicionamos o programa de referência, ou seja, é a forma de popularizar o projeto, pois se houver um influenciador, por exemplo, ou seja, uma pessoa que tenha várias centenas de milhares de assinantes no YouTube ou no Telegram, ele pode escrever sobre nossos testes, falar sobre airdrop, NFT tokens, e os usuários que o seguem vão saber e vão passar pelo seu link de indicação de referência, realizar tarefas, e a partir das tarefas que completaram, nós vamos receber uma pequena porcentagem. Programas de referência 5, 3, 2, de 3 níveis. Isso funciona muito bem, é assim que nós construímos a nossa base, sem ter que investir custos grandes em marketing, porque esse é um tema, é o próprio vírus, porque as pessoas querem ganhar dinheiro, as pessoas gostam de brindes. Na verdade, a criptomoeda é assim, funciona desse jeito. A distribuição gratuita de tokens ou moedas. Na época, Ethereum também já distribuía gratuitamente a um fórum BitTalk. Quando o Ethereum estava sendo lançado, em 2017, se poderia obter alguns Ethereums de graça, e agora cada Ether custa $4.300 no momento, aproximadamente. Então, é assim que é aceito no mundo. É a mecânica real de disseminação da informação é estabelecida dentro do bot. Além disso, existe também um conceito e uma noção, existe um fenômeno, social mining. É uma série de projetos eles estavam implementando e usando. O que isso significa? Quando um projeto tem uma comunidade que é motivada para realizar algumas ações e receber uma recompensa por isso. A recompensa desse projeto ou dos projetos de parceria. E, de fato, nós criamos esse social mining. Esse bot é uma ferramenta de interação com os usuários, porque nós podemos segmentar o público, podemos fazer enquetes, descobrir quem são os nossos usuários, podemos enviar mensagens para eles de acordo com alguns critérios. No momento, nós estamos criando um bot, White Label Bot, com a mesma funcionalidade que podemos fornecer a outros projetos parceiros, que eles colocam seu logo nele. Vai ser outro bot, mas com a mesma funcionalidade. E o banco de dados dos usuários está sendo reabastecido. Existe outra mecânica. Estamos negociando agora com projetos NFT, GameFi, para coletar um conjunto de projetos que nos permitirá criar uma coleção NFT EIVA para distribuição, onde haverá NFTs reais que estão sendo usados nos projetos reais. Para eles, a mecânica de parceria pode ser a tarefa, que também serão colocadas no bot EIVA como tarefas adicionais, nas quais tarefas adicionais e pode-se ganhar com essas tarefas adicionais. A ideia é essa, o movimento deve ser constante. Nós pretendemos continuá-lo. Assim, existe um projeto de sucesso, por exemplo, DAO Maker, que começou com isso e depois se tornou Launchpad, que simplesmente realiza pre-sales de projetos nos estádios iniciais, e as pessoas compram tokens por $100 e ganham X5. Eles começaram com isso, eles começaram com os projetos que vieram, davam tokens para toda a comunidade, davam tarefa que tem que fazer isso, isso, isso. Eles tinham um portal onde tinham que executar essas tarefas, ou seja, o nosso bot de Telegram desempenha essa função. Essas são nossas ferramentas, nosso argumento para ter parcerias com novos e novos projetos. Nós estamos fazendo várias negociações, além de fundraising, BizDev, desenvolvimento de negócios e estabelecimento de relações com outros projetos. E agora comunicam vários projetos com a gente, que tem seu público de 150 mil usuários, por exemplo, da mesma escala que a gente, ou seja, somos iguais e temos relações e colaborações de parceria.
ou seja, digamos, eles estejam prontos para fazer sua própria coleção NFT, seu público saiba sobre a gente e vice-versa. Os projetos, por exemplo, que têm um tamanho de comunidade 3, 4 vezes menor, eles estão prontos para cooperar conosco nas nossas condições. Eu não vou falar os nomes agora, mas em geral, de NFT e GameFi, nós já temos muitos encontros interessantes realizados e já temos esses contornos dessas parcerias. E então, vamos tentar facilitar um pouco. Me diga, como o seu do projeto EIVA, teste alfa, 4 meses se passaram desde o lançamento, como você avalia? Foi bem sucedido, está sendo bem sucedido ou não? Eu acho que está bem sucedido, está indo bem. E durante esse tempo nós adicionamos uma série de blockchains e no princípio esse funcional, o programa máximo que eu tenho na cabeça, e eu acho que a gente se encaixa nesse programa máximo. E aproveitando a oportunidade, eu gostaria de anunciar que já temos essa decisão dentro da equipe, que vamos estender os testes pelo menos até janeiro, porque queremos que as pessoas testem Solana bem. Solana está indo bastante forte, está indo difícil, mas já está perto para terminar. E nós pensamos que se lançarmos no final de dezembro a tarefa com Solana, tem final do ano, Feliz Natal, Ano Novo, as pessoas não vão ter tempo suficiente para testar. Então, com certeza, o teste dessas interfaces vai passar para a rede, teste de rede de relayers que estamos desenvolvendo, ou seja, o nosso blockchain, que é a primeira versão da rede de relayers, EIVA, e nós vamos oferecer publicamente para as pessoas implantem. É oferta para outro tipo de público, mas o plano é esse. E já passou com sucesso e em breve nós adicionaremos gasless, ou seja, quando em tarefas comuns os usuários agora da nossa tela recebem peças de Ether, de BNB para fazer a transação. Então, nós estamos lançando a funcionalidade quando eles não tiverem que pagar pelo gás. É o que nós falamos, quando eles vão fazer transações, eles só têm tokens, eles enviam tokens, não precisam pagar com Ether, BNB, AVAX, etc. E vai ser mais cômodo. E daqui a pouco vai ter essa tarefa também. E Hobby, tem Binance Smart Chain, Ethereum, Polygon, Avalanche, Hobby. E o último será Solana, como parte do teste alfa. E Gasless também nessas redes, pelo menos no Ether. Isso é muito inspirador sobre o teste alfa. Você já tocou no tema das parcerias com vários projetos e, de fato, eu sei que EIVA recebeu vários subsídios. Vamos falar a respeito disso. Temos vários subsídios que já recebemos, temos inscrições que estão sendo avaliadas. Nos diz o que é subsídio, quem nos deu esses subsídios e o que isso proporciona para a EIVA. Olha, a nossa direção de negócios, direção de parceria, inclui diferentes componentes. Ou seja, existe um trabalho de projetos de parceria, por exemplo, lançação NFT, GameFi, assim por diante. Tem um trabalho de ecossistema de blockchain, ou seja, criamos uma lista de blockchains mais interessantes para nós. Muitos parceiros perguntam em qual blockchain os tokens EIVA estarão, qual blockchain será usado para farming, assim por diante. E eu vou contar um pouco mais tarde sobre isso. O resultado é que, de fato, existem vários blockchains adequados de acordo com critérios técnicos, mas para decidir, finalmente, é melhor escolher o blockchain que irá te apoiar e te promover, porque cada ecossistema de blockchain, antes de tudo, é uma comunidade em geral. É uma comunidade. Quanto mais bem sucedida for a blockchain, mais comunidade ele terá e pessoas que o conhecem. Então, existem blockchains que estão prontos para anunciar parcerias com a gente, que estão prontos para participar de nossos hackathons, serem patrocinadores, membros de júri e etc.
e fornecer subsídios também. Então, nós identificamos certos blockchains que tinham programas abertos de concessões e subsídios, hackathons, escrevemos cartas para eles e alguma quantidade deles responderam. No momento, temos um subsídio confirmado de Algorand, de Harmony One, e também estamos discutindo praticamente os detalhes, quase terminamos, com Enex. Este é um blockchain bastante pequeno. E a pergunta era sobre o que é. Sim, o que é, qual é a quantidade de dinheiro, etc. Vou explicar. Por trás de cada blockchain, ecossistema de blockchain, existe uma organização que se chama Foundation. É normalmente uma ONG, organização descentralizada, que distribui recursos para o desenvolvimento desse blockchain, que recebeu de alguns investidores, de fundos, por exemplo, e a seu critério distribui esses fundos para o desenvolvimento estratégico desse ecossistema. Consequentemente, geralmente é feito de tipo que existem fundos de venture que dão ao ecossistema o dinheiro para desenvolver, para investimentos iniciais, e a parte desse dinheiro vai para o desenvolvimento do ecossistema, para doações, subsídios. O que é subsídio? Da nossa parte, são obrigações de criar uma certa funcionalidade dentro desse ecossistema de blockchain. E, de fato, para nós, isso significa que nós já planejávamos que este blockchain é interessante para nós, que nós vamos integrá-lo. E nós fazemos isso e ainda recebemos dinheiro por isso. Existe um roadmap, no subsídio, no grant, está escrito que tem certos pontos de partida que nós vamos fazer isso, e este valor, por exemplo, Algorand, é $95 mil, é dividido em partes, ou seja, quando nós damos uma certa funcionalidade, contrato, documentação para eles, mostramos que tudo funciona, procedimentos, como organizar tudo isso, eles verificam e dão dinheiro. Em seguida, a próxima etapa é assim por diante, ou seja, nós integramos de fato para lá. E a integração de Algorand é quase a segunda Solana. EVM, não é Ethereum, é tudo diferente lá e por isso um projeto bastante grande, de 2 a 3 meses ou talvez mais. Ou seja, fazendo isso, nós vamos receber este subsídio. E depois, falando, Harmony One é um blockchain que, na verdade, é uma versão melhorada do Ether. Há muitas coisas interessantes lá, tem muita coisa. E é bastante rápido, uma vez por 2 segundos. Os blocos estão finalizados, as transações bastante baratas. E eles nos deram grant de $50 mil e é mais fácil integrá-lo para nós. Porque, de fato, fazer mais uma ponte é muito fácil. E o mais interessante é que nós temos 2 componentes importantes ao entrar na mainnet. Precisamos escolher a rede onde o tokenomic AWA principal será lançado e governments. Ou seja, DAO, contrato de gerenciamento, contrato que manterão as garantias dos relayers, do rede relayers, EIVA. É importante escolher essa rede. E também existe outra entidade, outra substância, como se chama Hubchain, é um blockchain, onde estará localizado o hub de liquidez com ativos sintéticos. É o produto que mostraremos na mainnet, ou seja, agregados. Na verdade, estaremos em algum blockchain, de forma rápida, agregar ativos de diferentes blockchains e, com a ajuda dele, trocar de acordo com a topologia de estrela. Veio daqui, saiu aqui, como comutador. E para nós é importante agora escolher as opções mais vantajosas para nós entre todas as oferecidas. E agora, de fato, estamos fazendo uma espécie de funil. Alguns blockchains estão vindo e já estamos vendo. Olha, tínhamos 10, agora temos 3. E nós vamos comunicar com os mais interessantes. Alguns estão na fila, porque nós não podemos assumir muitas obrigações ao mesmo tempo. Temos que cumprir as obrigações em todas as áreas. É mais ou menos isso. Ou seja, agora estamos negociando também com o blockchain NIR e nós gostaríamos que tivesse sucesso.
Mas vamos ver, pelo menos agora já tem. Existe também CoinEx. CoinEx nós não consideramos que nós vamos colocar alguma funcionalidade séria lá, simplesmente integramos para que possamos enviar dados nessa direção. CoinEx, na verdade, é uma das bolsas, ou seja, bolsa centralizada, Taiwan, 2 ou 3, abaixo do Binance, e como Binance, eles fazem seu blockchain de bolsa, CoinEx Smart Chain, alguma coisa assim. E, de fato, para nós é fácil nos integrarmos lá, e para eles é bom, e para nós é bom também. Na verdade, é mais ou menos que funciona esse departamento, essa direção de parceria e traz seus frutos. De qualquer jeito, receber subsídios grandes é mais uma confirmação adicional. Sim, é importante, ainda não falei, que na verdade nós vamos usar isso como uma alavanca, porque quando se fala com fundos de venture, nós falamos com vários fundos de venture, quando se fala para eles que, olha, nós temos subsídios desses, muitas vezes eles não gostam de se aprofundar nos detalhes técnicos, mas quando eles ouvem que tem alguém com o nome Algorand, por exemplo, que é um unicórnio, e que tem capitalização de muitos bilhões de dólares, Harmony One, também é um unicórnio, na verdade, não são blockchains desconhecidos. Eles geram rodadas para si mesmos por centenas de milhões de dólares, ou bilhões até. Então, quando esses caras te dão um subsídio, de fato, pode ser visto como uma espécie de investimento. Porque o primeiro passo, eles nos dão pouco, você faz alguma coisa e depois cada desses blockchains tem fundações, tem fundos, Blockchain Foundation, e depois eles já podem oferecer investimentos. Da rodada da série B, por exemplo, é a mesma coisa com o Hackathon. Você pode desenvolver alguma coisa e ninguém vai saber, ou pode vir e mostrar para a comunidade mundial, mostrar e atrair atenção de graça, sem qualquer custos adicionais de marketing. Isso é desenvolvimento. E nesse mundo de startups, de TI, funciona assim mesmo. Ou seja, é uma espécie de elevador que pode ser usado. E nós pretendemos usá-lo, com certeza, nas negociações com fundos. E já estamos usando nas negociações com os fundos. Literalmente hoje já tivemos uma reunião, muito bom, isso tudo é muito inspirador, na verdade sugiro que todos estudem adicionalmente, ouçam essa entrevista e como eu digo sempre quando se ouve uma palavra desconhecida e entender que é alguma coisa interessante, tem que estudar adicionalmente e elevar suas capacidades e habilidades. Por isso, a próxima coisa, provavelmente final, mas é muito importante para a nossa entrevista, são os planos para o próximo ano. Você falou na conferência, e agora eu acho que vale a pena também, da forma eficaz, rica, falar sobre MyNet, como você vê o próximo ano, talvez em trimestres. Compartilha. Bom, aqui nós temos que dizer que existe programa máximo e programa mínimo. Existe um programa, vamos ver. Então, de fato, tem vários fatores, tudo muda muito rápido e se entendermos que o mercado mudou drasticamente, podemos mudar a estratégia. Mas como eu vejo do ponto de vista de hoje, em qualquer caso, no primeiro trimestre, nós estamos lançando os testes da rede Relay EWA. Nós permitimos que as pessoas coloquem nodos no testnet primeiro, por algum tempo. Vamos ver esse testnet, observando, consertando, melhorando, e depois a gente vai fazer, provavelmente em dezembro e em janeiro, talvez, mais para frente, vamos fazer vários pre-sales para quem quiser comprar nodos, no estágio inicial mais barato do que vai custar depois no mercado, com locks. Ou seja, eles vão ter bastante tokens suficientes para lançar nodos quando aparecer MyNet, para ser um dos primeiros. E depois nós planejamos entrada na MyNet da funcionalidade que temos agora, de fato, pool cross-chain, Uniswap V2, dois ativos em um pool de blockchain diferente podem ser trocados um pelo outro.
e faremos auditorias de segurança. Essa funcionalidade estará disponível. Estamos planejando essa funcionalidade oferecer para outros projetos também, porque na verdade esses pools devem ter um bom farming para ter muita liquidez. São projetos GameFi, NFT, que são projetos farming, que têm seus próprios tokens e, de fato, por fornecer liquidez para algumas bolsas que eles escolhem, de fato, eles vão oferecer aos usuários nosso DEX recompensas com tokens. E o farm do nosso token estará em outra funcionalidade diferente que nós planejamos lançar e mostrar no primeiro e no segundo trimestre. Eu diria que vai ser uma solução revolucionária na área de bridge para trabalhar com liquidez. Eu já falei sobre isso. O uso de Rapchain é bastante difícil para entender, mas eu vou tentar explicar. O problema agora que todas as pontes enfrentam é que um ativo é movido, quando é movido de um blockchain para outro, um ativo sintético é criado e depois, em seguida, deve ser emparelhado com o ativo original, da mesma maneira, um para um, porque o usuário quer obter o ativo original. E quando temos dezenas de tais ativos e dezenas de blockchains, obtemos combinatória, ou seja, um grande número de combinações. Tem muitos pools onde tem que colocar liquidez real e stablecoins também, stablecoins, diferentes tipos, vários blockchains. No final, em cada pool desce a pouca liquidez. E agora existem soluções no mercado que funcionam assim, dessa maneira. Então, o que nós oferecemos? Nós oferecemos agregar essa liquidez para um pool. Se não entrar em detalhes técnicos, de cada blockchain vem diferentes tipos de stablecoins, eles estão sendo unidos, juntados, que desse blockchain veio um valor, desse blockchain veio esse valor. Combinando esses valores é um stablecoin. Um stablecoin que está no blockchain original. Então, de cada blockchain, nós coletamos e coletamos no mesmo pool. Então, acontece que a topologia de estrela veio disso, juntou em um único lugar. E assim, quando tenho ativo sintético, eu não tenho que emparelhá-lo com ativos originais. Eles simplesmente negociam um com o outro. E assim, os usuários colocam ativos originais em cada blockchain, ou seja, alguém colocou, por exemplo, o USDT em Ether, alguém colocou o USDC em Solana e alguém quis trocar o USDT de Ether para o USDC de Solana. E aqui no meio não precisa de nenhum outro USDT ou USDC. Nós apenas os coletamos diretamente usando esse Rapchain e uma série de outros conhecimentos, know-hows técnicos que tornam essa experiência de usuário muito simples. Isso é muito interessante. Então, esse valor agregado de stablecoins pode ser imaginado como um único ativo. Ou seja, para os que entendem, o token LP, um token de pool de liquidez agregada, que na verdade é um dólar, se estivermos falando de stablecoins. E este ativo é um meta-ativo, de fato. É um meta-stablecoin, que pode ser movido gratuitamente, de graça, entre todos os blockchains e pode ser convertido em qualquer stablecoin, em qualquer um dos blockchains apresentados. É uma coisa tão interessante. E esse é um lançamento piloto dessa funcionalidade e nós estamos planejando fazê-lo no primeiro e no segundo trimestre e mostrá-lo para a comunidade criptográfica. Além disso, esse método também permite ganhar de forma muito eficiente para aqueles que alocam liquidez neste farming e também fornece uma rentabilidade estável. Ou seja, este método que nós oferecemos é focado em grandes provedores de liquidez que querem trazer $1 milhão em stablecoins e colocar e receber seus 20% anuais, por exemplo, no mercado. No primeiro estágio, provavelmente haverá mais. E há toda uma grande história com economia, mecanismos
como equilibrar tudo isso. Eu não vou sobrecarregar agora os ouvintes, mas a ideia é que nós vamos ter essa funcionalidade e nós vamos oferecer para os projetos parceiros. É mais uma direção. O que vai acontecer? Haverá um airdrop que nós prometemos, nossos tokens, e estamos trabalhando na criação de uma coleção de tokens NFT para EIWA, que será provavelmente, haverá NFTs que nós vamos criar nós mesmos, mas alguns deles serão apenas colecionáveis, como selos, e a maioria dos tokens será emitida por outros projetos que realmente funcionam e que têm algum value. E, além disso, naturalmente, esses projetos integram algum tipo de funcionalidade EIWA, o cross-chain, o liquidez, o Uniswap, que nós estamos testando, teste alfa, ou pools estáveis, que eu falei acima, ou algo mais. Em princípio, temos um roadmap para um pouco mais tarde a criação de Bridge NFT, e são pontes para tokens NFT para mover entre blockchains. E como nós comunicamos muito com GameFi e NFT projetos, eles nos pedem sobre isso, e pode ser que nós vamos priorizar esses pontes NFT antes do roteiro, antes do roadmap. Haverá public sale, naturalmente, e vamos lançar o farming. E o que mais? E vamos continuar a ser ativos, essa comunidade, vamos aumentar a comunidade por conta dessas integrações de parceiros. Se falar de perspectiva mais adiante, nós entendemos bem que, tendo uma rede descentralizada de oráculos, pode ser monetizá-lo e seguir o modelo de Chainlink. Por exemplo, a nossa rede de oráculos fornecerá um serviço, transferência de chamadas cross-chains, que serão pagas com token EIWA para cada chamada, e depois podemos ampliar a funcionalidade desse nó e fazer com que possamos receber dinheiro pelo fato de fornecermos esses dados que, por exemplo, o Chainlink tem. Ou podemos fornecer dados sobre a geração de números aleatórios. NFT, todos os jogos de blockchain são construídos no fato que precisam de uma fonte de aleatoriedade, e esses oráculos externos, como o Chainlink, fornecem essas informações em troca de dinheiro para cada ligação. Na Chainlink, eles geralmente pagam $40 por uma ligação, e por uma ligação normal, o preço, sei lá, em torno de $2, $3. Ou seja, nossa tarefa é que essa rede de oráculos, essa nossa blockchain, comece a processar a máxima quantidade de solicitações, porque por cada solicitação nós vamos ganhar. E por isso nós vamos realizar o hackathon. Também é muito importante dizer que nós vamos realizar o hackathon, provavelmente no primeiro trimestre. Já falamos com vários ecossistemas, o Polygon, Huobi, OKEX e etc. E eu acho que nós também, depois de receber a doação grande, nós vamos juntar todos eles como parceiros, júri, pode ser alguém vai se tornar patrocinador, ou vai fazer seu track record, ou seja, vão fazer suas tarefas para hackathons. Vamos fazer esse hackathon grande de cross-chain em torno do ecossistema EIWA, e alguns projetos provavelmente vão ser bem-sucedidos, que vão aparecer nesse hackathon, vão receber investimentos dos fundos e vão se desenvolver ativamente com base no nosso ecossistema. E o sucesso de qualquer um desses projetos fará com que o número de solicitações e requisitos para essa nossa blockchain cresça, e assim vai crescer a receita. Porque muitas pessoas, quando falam sobre cross-chain, pontes cross-chain, significa transferência de liquidez. Ou seja, quantos bilhões foram transferidos? Qual é a comissão? 0,1%. Então, significa que eles ganham tanto. Mas para nós é apenas um dos componentes de ganho e não é o maior. Eu, pessoalmente, penso que este mercado de transmissão de dados de cross-chain ainda não está abrangido por ninguém, porque ainda não tem nada no mercado. E você pode ser um dos primeiros para cobri-lo junto com o mesmo Chainlink, que depois da nossa conversa, falando nisso, começou a subir nesse ramo. E já falamos sobre subsídio com o Chainlink.
fizemos ligações 5 a 7 com a sua equipe, e depois apareceu uma seção no site deles, Cross-Chain Interoperability Protocol Chainlink. Mas nós temos a vantagem perante este protocolo, porque o nosso protocolo será realmente descentralizado e o Chainlink tem Proof of Authority, que não vai para lugar nenhum. E, bom, eu sugiro terminar nisso. Os planos são grandes e foi uma entrevista muito intensa, muito grande, por isso agradeço. Na verdade, não tenho nada para acrescentar. Por favor, compartilhem essa entrevista, participem dos testes Avon, compram títulos do ecossistema de GIU e ganhem lucro. Boris, muito obrigado. Tchau a todos. Vos vejo no mundo criptográfico.